Esse início de trabalho eu sempre falo assim, uma fala que eu agradeço à equipe que eu trabalho, a equipe que trabalha comigo. A equipe é uma coisa boa, é os dedos da mão. Cada dedo tem uma importância e cada um é diferente, ninguém coloca defeito em um dedo que tem. Todo mundo gosta dos dedos conforme eles são e cada um sabe que cada dedo tem uma importância para fazer um trabalho pesado, para fazer um trabalho delicado, para usar o talher. Todos os dedos têm muita importância e na nossa equipe é assim, cada pessoa é como um dedo. Vai fazendo aquele esforço e vai movimentando e vai tendo a importância do trabalho e está caminhando mesmo, está sendo realizado, está realizando. Eu fico muito grato a essa equipe de estar trabalhando, da equipe, do esforço. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o Salvador. O Salvador, o Redentor, o símbolo do Salvador é a cruz. Mas nós não podemos esquecer que a cruz também ela vem com uma advertência, ela vem com uma referência nas festas. A cruz sempre é uma referência para cada um. A cruz da crucificação não é a cruz do Salvador. A cruz do Salvador é o equilíbrio, é o amor junto com a justiça, os quatro braços iguais. E a gente sabe assim que para ter amor tem que ter um equilíbrio, porque quando a pessoa está estudando o livro Na Luz da Verdade, o amor que ela coloca em cima de um filho, em cima do trabalho, em cima da vida dela, é um amor com equilíbrio, porque ela sabe assim que ela está na criação e o que dá a vida à criação é a força, é o espírito, é a vida do Criador. É Ele que vivifica a criação. E o estudioso sabe assim que Ele faz parte da criação, o que move, que dá a vida à criação é a vida do Criador, é a força do Criador. Então todas as coisas que acontecem com uma pessoa é inferior à força do Criador. E isso fica fácil de observar uma pessoa em todas as fases. A criança, na fase em que ela se encontra, ela tem uma limitação. Ela cresce, aquela limitação que apresentava, ela superou, mas ela também muda o horizonte. Quando aquele homem faz determinados trabalhos, tem determinadas responsabilidades, determinados afazeres, também ele faz numa fase da vida dele, porque numa fase seguinte ele também quer mudar o horizonte, quer mudar a perspectiva. Na criação tudo é movimento e todas as coisas são para um período, não tem uma coisa que é definida. O amor de uma pessoa tem que ser o amor com o equilíbrio, lembrando que a cruz do Salvador é com os quatro braços iguais, que é o equilíbrio. E se a pessoa quer caminhar em cima dos ensinos, ela tem que caminhar em cima do equilíbrio. E o amor de uma pessoa para outra pessoa é também nessa proporção, com o equilíbrio, porque o horizonte da vida da pessoa tem que estar sempre em cima da sua perspectiva de vida, do seu horizonte, em cima do seu conhecimento, como ele faz diariamente para ele ter dentro dele a substância que o sustenta. E quando nós estamos trabalhando e no movimento interior a gente vai observando que sempre vem a lembrança de uma fase anterior da vida que tivemos. Mas essa fase é bem importante que a pessoa tenha a força do livro Na Luz da Verdade. Quando tem a força do livro Na Luz da Verdade, ele compreende o degrau em que ele se encontrava. A vida de uma pessoa ela é composta de fases.
E às vezes, na parte afetiva da vida da pessoa, é uma fase mais duradoura. Porque às vezes o casal vive 50 anos juntos, vivem mais, vivem menos. Às vezes aquele filho vive 50 anos como filho daqueles pais, tem uma convivência boa e com isso é uma fase duradoura. Mas a fase de cada pessoa, alguns casos pode acontecer daquele casal várias décadas vivendo juntos, aquele filho várias e várias décadas visitando a casa dos pais. Em outro setor da vida da pessoa, ela já mudou de trabalho, já mudou de empresa, já mudou de cidade. E a vida da pessoa é um ciclo. Mas a referência que nós temos assim com os ensinos que nos trouxeram, o Salvador, ele veio para abrir de volta o caminho para as criaturas humanas voltarem para o paraíso. O trabalho de cada ser humano é um trabalho que tem que ser com a intuição. Quando coloca o raciocínio, dificulta a volta ao caminho do paraíso. A vida de uma pessoa não está limitada a algumas décadas de ter vivido nessa terra, porque quando a criança pequena já vem, a gente vê que ela já tem tendências e que ela já gosta de determinada coisa. Quando nosso pai, quando nosso avô se encontrava velhinhos, já na época de voltar para o retorno da onde ele veio, quando ele chegou nessa terra, vai mudando a irradiação da pessoa. O livro Na Luz da Verdade vai dando esta possibilidade da pessoa ir observando a fase da vida em que ela se encontra e ela ir vendo que o Salvador veio e o trabalho do Salvador não é para tirar os pecados dos seres humanos. A luta do Salvador foi com as trevas, porque as trevas se encontravam em uma condição de como se ela fosse dona da terra e dos seres humanos que aqui se encontravam. O Salvador, ele veio para abrir de volta o caminho para a pátria espiritual. O comportamento dos seres humanos tinham fechado. O fechar é um processo dentro da pessoa. Quando uma criança está em formação, dependendo do jeito daquela criança, a gente vê que em um momento em que precisa de dar uma orientação para aquela criança, o jeito que ela se encontra, então aquele adulto tem que esperar um pouco para dar aquela orientação, aquela informação. Nós também, com o nosso comportamento errado, fechamos a sensibilidade que existe num processo da atuação do espírito, que ele atua através da intuição, achando assim que as coisas da terra são mais importantes. As coisas da terra têm a importância para o corpo físico. A vida do corpo físico na terra tem uma limitação, tem um período de duração e dentro de cada pessoa tem as várias fases da vida da pessoa. No trabalho da pessoa, a pessoa executa aquele trabalho tantos anos, mesmo ela sentindo bem executando aquele trabalho, tem a limitação física através das décadas. Em determinadas profissões, ela não tem como continuar naquela profissão, porque necessita de um ímpeto, de um ânimo, de uma coragem, e o corpo físico tem as irradiações. A importância de uma pessoa é ela ir conhecendo as limitações das fases que o seu corpo apresenta, das conquistas que ela precisa de ir tendo para ter dentro dela a substância para ela ter o amadurecimento. Mas tem uma coisa muito importante, dentro de cada um tem a atuação do espírito, que é uma coisa superior e que não está relacionado à norma temporal. A atuação do espírito é uma coisa que transcende. Quando um telefone toca, a pessoa sabe quem está acionando aquele telefone e que não passou pelo raciocínio. A atuação do raciocínio é muito mais lenta do que a intuição.
o instinto atua junto com a intuição. E isso é fácil da gente observar quando uma pessoa coloca o dedo numa chapa quente, a rapidez que aquele dedo é retirado daquela chapa. A atuação do instinto, que trabalha junto com a intuição, que trabalha numa condição sempre em preservar o corpo, pela importância que tem daquele corpo físico se encontrar na Terra, porque a importância do espírito é atuando com o corpo físico, para ele ter aquilo que ele precisa de amadurecimento aqui na Terra, porque na Terra tem essa importância. Com a limitação que cada um se encontra, ela tem a possibilidade de comportar-se com os seus pensamentos, comportar-se com os seus atos e com o seu sentimento. O pensamento, o sentimento é de uma maneira que somente aquele que está comportando é que tem a possibilidade de saber como ele comporta. E a qualidade de desenvolver a nobreza, independente de aonde a pessoa se encontra sozinha ou com outras pessoas, a atuação dela com a nobreza é um reflexo da evolução dela interior. E com o ato da nobreza, essa pessoa vai ficando mais qualificada internamente. Esse procedimento possibilita a pessoa ir caminhando ao longo dos anos, vendo que ela se encontra limitada no corpo físico, mas com os seus atos nobres, tem sempre os atos, os pensamentos, essa maneira interior dessa atuação da pessoa, ela vai ter sempre dentro dela uma alegria, uma harmonia. A atuação do Salvador foi lutar contra as trevas, não tirar os pecados dos seres humanos, porque nós temos nos ensinos aquilo que semeias, hás de colher. Se a pessoa passa a atuar com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, e no reflexo do centro motor, que é o movimento, também ser atos nobres, essa pessoa, independente se ela conhece ou não os ensinos de Jesus, ela vai ficando qualificada dentro dela. A nobreza é um procedimento interior da pessoa, do jeito que ela atua com os seus sentimentos e com os seus pensamentos. A evolução de uma pessoa é pela qualidade dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Estudar o livro Na Luz da Verdade possibilita esta pessoa ter esta condição de ver dentro dela como ela atua com os seus pensamentos, independente de ter ou não outras pessoas nas suas proximidades. E acontece uma coisa boa assim, é de nosso conhecimento assim, sempre tem na nossa família, que é mais comum assim do avô, da avó, do irmão, do avô, as pessoas irem visitá-lo. Esse procedimento de visitá-lo é porque sente bem perto daquela pessoa. A maneira que uma pessoa faz com que a outra pessoa sente bem é pela irradiação do seu espírito. E a irradiação do espírito é conforme a pessoa é com ela mesma, com a sua nobreza, com os seus pensamentos bons, pensamentos puros. Cada pessoa tem que fazer esse trabalho com ela mesma, de ver que a importância que ela tem na atuação da matéria grosseira é como ela irradia. E uma irradiação nós sentimos quando uma pessoa irradia coisa boa e quando uma pessoa não está irradiando coisa boa. Esse procedimento é um procedimento que sai de dentro da pessoa e aquele que está nas proximidades sente bem perto daquela pessoa. O Salvador, a importância que ele teve foi porque do jeito que os seres humanos se encontravam, não teriam mais possibilidade de voltar para a pátria espiritual. A luta dele com as trevas, a crucificação dele, ele trouxe a verdade. A verdade que o Criador trouxe também era encontrada nas religiões. A verdade, ela é. Jesus não tirou das religiões a verdade, porque ele, como portador da verdade, ele é a verdade. E a verdade
incomoda as pessoas que querem somente as coisas para benefício próprio. Jesus veio para nos auxiliar. Cada pessoa tem que fazer o trabalho de limpar as suas vestes, de limpar os conceitos que ela colocou dentro dela. Às vezes a pessoa fala, eu estou satisfeito com o conceito que eu tenho, a maneira que eu vivo é a maneira que os meus pais viviam. E essa maneira não quer dizer que está certo, porque a cabeça dos nossos pais é a cabeça dos pais deles. E se nós observarmos assim, do jeito que a Terra hoje se encontra, então quem se encontra sobre a Terra também não está com uma pureza interior. E a pureza é uma condição que tem que refletir aonde a gente vive, conforme a pessoa vive, conforme a cidade da pessoa. O Salvador, o trabalho dele foi lutar contra as trevas e possibilitar que os seres humanos retornassem à pátria espiritual. Jesus fala que ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Através dele, quer dizer, das suas palavras, dos seus ensinos. Para uma pessoa conhecer os ensinos de Jesus, não tem uma maneira da pessoa, no último instante da sua vida, achar que ela agora vai compreender os ensinos, que ela vai compreender a palavra. O nosso corpo, que é constituído, e a constituição desse corpo é de conforme nós pensamos. Porque a pessoa, no último instante da vida dela, ela acha que vai voltar para o paraíso, não tem essa condição. As irradiações dela não permite. Ela tem que conhecer os ensinos e tem que viver de acordo com os ensinos. O Salvador, o Redentor. Jesus foi colocado na cruz para solidificar os ensinos que ele trouxe. Com a firmeza dele, com a segurança que Jesus teve, isso solidificou a verdade. Ele é o portador da verdade e os seus ensinos nós temos até hoje. E são ensinos bem simples assim, porque as coisas da criação é bem simples, mas de uma complexidade que o saber dos seres humanos não compreende. Por exemplo, Jesus trouxe aquilo que semeias hás de colher. Cada pessoa sabe que se ela coloca um grão de trigo na terra, ela vai colher. A maneira que tem para uma pessoa saber que aquilo que é verdadeiro é verdadeiro. Cada um tem dentro dele essa convicção. Nós temos dentro de nós a noção do certo e do errado. Hoje, se uma pessoa se encontra descuidada, caminhando no caminho de outras pessoas, não justifica, porque ela sabe o começo do certo e o começo do errado. A responsabilidade de cada um em limpar os conceitos errados que colocou dentro de si, que carrega nos seus ombros, é um trabalho individual. O trabalho que Jesus teve de trazer os ensinos, de abrir de volta o caminho para o paraíso, a morte dele na cruz não tira os pecados das pessoas. A crucificação de Jesus é uma solidificação dos ensinos. O Salvador, o Redentor. Jesus foi colocado na cruz para solidificar os ensinos. Ele, como portador da verdade, e também nas religiões existe a verdade. Jesus não tirou a verdade das religiões. Ele, como portador da verdade, ele trouxe mais ensinos, porque ele não veio criar uma nova religião, ele veio confirmar os ensinos que os profetas já tinham trazido. A vinda de Jesus foi necessária porque os seres humanos se encontravam descuidados e distante da luz. O distanciamento da luz é um procedimento que cada um faz. Cada um aceita um conceito e aquele conceito que há pouco tempo era tido como uma
repelência e a pessoa vai descuidando e aquilo passa a ser uma coisa normal. Um procedimento que a pessoa tem que ter com ela é conhecendo o seu corpo, de saber, ela para caminhar no caminho da luz, ela tem que fazer esforço para ter também a mudança da sua irradiação. A mudança de uma irradiação de uma pessoa é muito importante. Quando uma pessoa fala que sente bem perto da outra, é porque aquela pessoa que transmite esse bem-estar atua com o espírito, atua com a sua intuição. O estudo no livro da Luz da Verdade possibilita esta condição, da pessoa ter esta irradiação. Isso precisa de levar bem presente assim em todos os ângulos. A maneira que uma pessoa evolui, ela tem que ser qualificada em todos os sentidos. Ela tem que ser polida, coerente, e isso não quer dizer que ela tenha que ser permissiva, alheia. Ela tem que atuar na vida com o amor. Quando atua com o amor, atua com o equilíbrio. E aquelas pessoas que vai visitá-la porque recebem o norte, o equilíbrio, possibilitando assim o dia a dia da pessoa ser melhor, porque durante um período aquele equilíbrio permanece. O trabalho é um trabalho de cada um. Cada um tem que fazer o esforço de ver que não tem uma maneira de auxiliar outra pessoa se a própria pessoa não fizer o esforço em melhorar dentro dela ter a condição de atuar com a intuição. O atuar com a intuição é uma coisa muito boa, porque possibilita a pessoa compreender a fase anterior da vida que ela se encontrava. E a compreensão é uma coisa muito boa. Se a pessoa hoje compreende, é porque dentro dela mudou a irradiação, mudou a frequência. Para o caminho do paraíso, a pessoa só vai compreendendo os ensinos. A compreensão da vida que a pessoa viveu numa fase anterior tem muita importância, porque facilita a vida dela e ela vai vendo que uma transgressão que ela cometeu pode ser com um ato, com uma palavra, com uma outra pessoa, ou pode ser com o seu próprio corpo. E isso possibilita a ela ser mais cuidadosa lá na frente. Uma transgressão com o nosso corpo, aquele que transgride vai fazer falta para ele e aquele corpo vai ficar enfraquecido. Houve um excesso, pode ser por uma extravagância, pode ser por um excesso de trabalho, porque o excesso do trabalho também prejudica a pessoa. A pessoa às vezes tem vontade de resolver algumas limitações que a vida apresenta e ela acha que se ela comportar de uma determinada maneira, aquelas limitações que está apresentando agora, resolvendo aquelas limitações, ela vai ter uma harmonia melhor no futuro. O Salvador. Tem muita importância, sim, a pessoa fazer o esforço para ela mesma compreender a sua vida e sabendo que não tem uma maneira de compreender mais ou menos os ensinos. Os ensinos são, se hoje a pessoa não fizer o esforço de compreender direito, não existe a possibilidade de voltar para a pátria espiritual. Para a pessoa voltar para a pátria espiritual, ela tem que conhecer os ensinos e ela tem que desenvolver dentro dela muitas coisas importantes. A evolução de uma pessoa é medida pelo conhecimento que ela tem dos ensinos. Junto com esse conhecimento vem também o amor, porque se não tiveres o amor, nada serás. Cada pessoa tem que fazer esse trabalho de lembrar que o amor, ele anda junto com a justiça. E um casal, para viver bem, esse casal tem que viver no amor. E o amor é junto com a justiça. É com um equilíbrio.
com esse equilíbrio entra a possibilidade daquele casal continuar junto décadas e décadas. Conhecer os ensinos tem essa importância, porque cada um vai fazendo o esforço de ir arrumando o seu horizonte. A vida nossa na Terra passa rápido, é só a gente observar assim, que há pouco tempo a gente tinha uma determinada idade, tinha uma determinada função, há pouco tempo o nosso filho era pequeno e com isso agora tudo já mudou. Já passou-se os anos. O alinhamento no caminho interior com os ensinos tem muita importância, de lembrar todos os detalhes, de saber que Jesus foi colocado na cruz, mas não é para tirar os pecados das pessoas. Cada um tem que fazer o trabalho de compreender as transgressões anteriores, de conviver com as transgressões anteriores e no dia a dia da pessoa e fazendo atos melhores. O fazer atos melhores possibilita, então, ter a leveza dentro e ter a possibilidade de uma remissão dos atos anteriores. Quando a pessoa comete um ato, aquele ato é como se fosse de um determinado tamanho dentro da pessoa, mas com a mudança interior, com o esforço que a pessoa vem fazendo para tornar-se nobre, essa qualificação vai fazendo com que aquele ato fica daquele tamanho e os atos melhores sendo maior o volume deles, porque vai passando mais anos, vai tendo uma compreensão melhor, a maneira de transmitir uma informação, a maneira de conviver com os familiares. Isso é uma maneira de evolução. Compreendendo os ensinos de Jesus, a vida daquela pessoa fica muito boa, porque sempre tem dentro da pessoa o movimento. Quando a gente estuda e cada um vai fazendo esse trabalho e vai vendo que com a repetição do estudo vai tendo uma nova maneira de ver, vai tendo um jeito de compreender o mesmo assunto. E isso vai facilitando a vida da pessoa, ela começa a lembrar do passado numa condição de compreensão, para ela saber assim que agora ela tem feito atos melhores. E também não podemos esquecer assim que quando a pessoa quer realizar alguma coisa para ela mesma na vida interior dela, ela tem que fazer esse trabalho sozinho com ela, com a porta do seu quarto fechada, porque é um procedimento interior para ela ir vendo como ela pode melhorar o seu corpo, como ela pode ir arrumando aquelas limitações que está apresentando no seu corpo e aqueles conceitos anteriores que ela tinha, que ela vivenciou. O Salvador é essa condição que cada um tem que fazer. É um trabalho e esse trabalho é todo um instante, porque todo um instante a pessoa tem que perceber como ela se encontra. A evolução de uma pessoa é medida pelo conhecimento que ela tem dos ensinos. E com isso ela vai mudando a sua frequência, muda a sua irradiação e a sua velhice fica melhor. Ela lembra do passado com um sorriso no rosto. A condição de amargurada ela para de ter, porque dentro dela está surgindo a nobreza, está surgindo a compreensão e o esforço mesmo para ela continuar caminhando. A matéria fina, a matéria do além, não tem uma distância do aquém, tem a maneira que a pessoa compreende. Precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade.